Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. E eu quero já dar as boas-vindas a você que está aqui assistindo este vídeo dentro deste canal, que tem o propósito de levar um aprofundamento bíblico absolutamente todos os dias. Isso mesmo, todos os dias. E é um conteúdo sólido, um conteúdo profundo para aqueles que realmente amam, aqueles que realmente querem conhecer o que a Bíblia quer direcionar, o que a Bíblia quer dizer. E aí, pessoal, o evangelho de hoje é um evangelho especial, justamente por quê? Porque ele é a preparação para a famosa parábola do filho pródigo. Exatamente. Para compreender a parábola do filho pródigo, é muito importante ter consciência dessas duas outras parábolas que vão preparar todo o contexto teológico e literário dessa narrativa tão famosa. Então o evangelho de hoje começa lá no capítulo 15, versículo 1 e vai até o versículo 10. A partir do 11 já é o filho pródigo. Então, hoje nós vamos aprofundar nessas duas parábolas tão interessantes e tão importantes, ok? E aí eu tenho certeza que muitos ensinamentos você vai ser capaz de extrair desses textos de hoje. São belíssimos, são realmente maravilhosos. Mas vamos então avançar. Só que antes eu quero pedir que você possa já de antemão curtir, que você possa compartilhar, que você possa comentar. Eu gosto muito, gente, de ler os comentários de vocês. Eu tenho recebido aqui, palavras de pessoas do mundo, de diversos lugares do mundo, inclusive. Isso tem me alegrado demais, eu sempre respondo. Então, coloca aqui embaixo os seus comentários. As perguntas, geralmente eu estou respondendo também essas perguntas com um pouco mais de detalhes, então vale muito, muito a pena, beleza? Coloca aqui embaixo, então, os seus comentários. E por último, que você se inscreva aqui neste canal e assine o sininho para receber as notificações, beleza? Então, vamos para o texto sem mais delongas. Diz assim o versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre, coloca-a sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. São então duas parábolas interessantes que estão postas dentro de um contexto. Que contexto é esse? No versículo 1 diz que publicanos e pecadores estavam se aproximando do Senhor para ouvi-lo. Aqui há algo muito interessante.
Nós temos publicanos e esses publicanos são quem? São cobradores de impostos. E esses cobradores de impostos, eles são geralmente associados com pecadores dentro da obra lucana. Isso vai acontecer no capítulo 5, versículo 30, no capítulo 7, versículo 34, no capítulo 19, versículo 7. Esse é um dado interessante, então. Agora, por que razão estes são tidos desta forma? Porque, gente, para se tornar um cobrador de impostos, era preciso participar de um leilão feito pelo próprio Império Romano. E por que muitas pessoas queriam ser cobradores de impostos? Porque eles poderiam jogar preços maiores do que as taxas romanas, roubando a população. Exatamente isso. E isso fazia com que a população dos judeus achassem que esses homens eram execráveis, que eles não prestavam, eram pessoas muito ruins. Esse dado é muito importante porque dentro do Evangelho de Lucas vai aparecer o chefe dos publicanos. Quem é? Zaqueu. E ele vai aparecer lá no capítulo 19, mais à frente, como um grande modelo de alguém que se converte. Tá? Então esse dado é muito interessante. Ele vai ser tido então como o pecador dos pecadores. Inclusive, a multidão, lá no relato de Zaqueu, vai justamente acusar Jesus, dizendo: como é que pode esse cara ficar na casa, não é, de um homem assim tão pecador? Não é? Esse dado é muito importante, ok? Agora, vamos avançar ainda mais dentro desta visão a respeito daquilo que esses publicanos e pecadores estão fazendo. Eles estão se aproximando, e o texto fala que eles estão se aproximando para ouvir o Senhor. Ora, o verbo akouo, que é o verbo escutar em grego, ele é usado dentro da obra lucana justamente com um significado especial. Que significado é esse, gente? E aqui faz toda a diferença. O significado é que ouvir é um sinal de conversão. Uau, aqui está o jogo. Qual que é a ideia? Publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvir. Isso era sinal de conversão. Essa temática vai aparecer no capítulo 5, versículo 1, no capítulo 5, versículo 15, no capítulo 6, versículo 17, 27, 47 e 49, no capítulo 7, versículo 29, no capítulo 8, do versículo 8 ao 18, lá também no versículo 21 do capítulo 8, no capítulo 9, versículo 35, no capítulo 10, versículo 16, no versículo 24, no versículo 39, no capítulo 11, versículo 28 e versículo 31. Ou seja, estes pecadores estavam se convertendo, estavam tendo uma mudança de vida. No entanto, fariseus e escribas, o que vão fazer? Vão murmurar. E qual é a murmuração? Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Uau, aqui a gente precisa entender uma coisa interessante. A ação de fariseus e escribas vai ser contrária à ação de publicanos e pecadores. Eles vão ser colocados em pares de opostos dentro deste evangelho. E é muito interessante porque enquanto lá o verbo é ouvir, aqui, para se referir aos fariseus e escribas, o verbo é murmurar. E o verbo murmurar em grego aqui é muito especial também. Primeiramente, o texto em grego é assim, ó: kai diagoginzon hoi te farisaioi kai ho gramatis. Aqui nós temos, não é, o verbo
gungozó. E esse verbo em grego, é difícil de pronunciar mesmo, esse verbo em grego, tá? Ele é usado no Antigo Testamento, na versão grega, que é a tradução do 70, ou também conhecido como Septuaginta, ok? Justamente para demonstrar a ação do povo de Israel, de cabeça dura, que murmurava contra Moisés e contra Arão. Olha só o paralelo que o evangelista está fazendo. Ele está retomando toda aquela murmuração do povo de Israel no deserto e colocando isso como ação dos fariseus e escribas. Lá no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 24, isso vai aparecer. Capítulo 16, versículo 2. Também no versículo 7 e 8. Em Números, capítulo 14, versículo 2. Também no versículo 36. No capítulo 16, versículo 11. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 27. Isso vai aparecer. É muito interessante. Então, qual é a ideia? Estes homens estão como aqueles de cabeça dura, que só murmuravam, só reclamavam para Moisés e Arão. E aí, o dado interessante que é colocado é que eles não vão acolher a conversão dos pecadores. Eles são tão duros, mas tão fechados, que eles não acolhem a mudança de vida dos outros. Aqui já é uma lição grande para a nossa vida. Quantos de nós vivemos esse fechamento? Quando alguém vem e se converte como um convertido novo, muitas vezes a gente o coloca de lado. Está agindo como fariseu. Está agindo com fechamento. E aí a gente avança, porque é muito interessante que a partir dessa murmuração é que Jesus vai contar a parábola. E aí ele começa então a narrar a primeira parábola. E essa primeira parábola é justamente a da ovelha perdida. Então, qual é o ponto aqui? Uma pessoa tem lá 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Trata-se aqui de uma visão que está sendo construída do bom pastor. Olha, aqui tem algo muito importante, pessoal. No Antigo Testamento, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34, do versículo 1 ao 24, Ezequiel vai fazer uma profecia falando dos maus pastores que não buscam as ovelhas e do bom pastor que busca as ovelhas. Aliás, o Evangelho de São João retoma essa ideia e coloca Jesus como bom pastor lá no capítulo 10. Aqui, qual é o jogo que está por trás? Fariseus e escribas vão ser entendidos como maus pastores, como pastores ruins para o rebanho. Jesus está fazendo uma acusação direta a eles, que eram lideranças, que eram vistos como pessoas modelo para o povo. Então Jesus está dizendo, eles são maus pastores, porque eles não acolhem aquele que se converte, o pecador que é o perdido. E aí é muito bonito que no versículo 5 vai aparecer justamente a ideia do pastor que coloca a ovelha sobre os ombros. E é muito interessante que esta visão nos lembra o próprio Deus no Antigo Testamento, ao ser entendido como bom pastor e como aquele que cuida de Israel. Por exemplo, lá no Salmo 28, versículo 9, e em Isaías capítulo 40, versículo 11. Deus, como bom pastor, cuida da sua ovelha, colocando-a nos ombros. Essa imagem fortíssima de cuidado aparece aqui. Então, acolher os pecadores é justamente fazer como um bom pastor.
Aqui há algo belíssimo. E aí, o Senhor, contando a parábola, vai dizer no versículo 6 que ele volta para casa, esse bom pastor, convoca vizinhos, convoca os amigos, faz uma festa, e isso já é preparação, lá para o texto do filho pródigo. Esse dado é interessante, porque o pai vai fazer uma festa pelo filho que volta. Percebe? E aí, qual é o detalhe? É muito interessante que vai aparecer a ideia de que o céu se alegra com a volta de um pecador, com o arrependimento de um pecador. Isso é maravilhoso. E aí Jesus conta uma segunda parábola. No versículo 8, Jesus vai contar justamente a parábola da mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, e aí ela acende a lâmpada, ela varre a casa, procura cuidadosamente e se repete a expressão até encontrá-la. Ora, o que eram essas 10 dracmas? Vamos entender, há duas coisas aqui. Primeiro, 10 dracmas, tá? São equivalentes a 10 dias de trabalho. Porque era um salário de dia de trabalho. Então 10 dracmas, gente, era bastante. E uma dracma era um dia de trabalho intenso. Então uma dracma valia bastante nesse sentido. Não é uma moedinha qualquer. Vale um dia de trabalho. Só que há algo ainda mais profundo aqui que eu quero trabalhar com vocês. Qual é o mais profundo? Havia, dentro da tradição daquele povo, daquela época, o fato de que quando uma mulher se casava, ela recebia 10 dracmas, recebia 10 moedas. O nome desse processo a gente chama em português de dote, mas em hebraico é a ketubá. O que é essa ketubá? A mulher recebe aquilo, e aquilo que ela tem, essas 10 dracmas, se ela é rejeitada pelo marido, aquilo é uma segurança para ela. É como um seguro. Exatamente isso. Então, se o marido morre, se ela é abandonada, se alguma coisa acontece, aquelas 10 moedas vão ser justamente a segurança que ela vai ter diante desse abandono. E aí que vem o detalhe. Significa que essas 10 moedas, elas são muito, muito, muito valiosas para essa mulher. Porque elas asseguram a sobrevivência em caso de desgraça. Todo o resto de bens da mulher era tudo pertencente ao homem, menos essas 10 moedas. Então, se ela perder uma, o que ela vai fazer? Ela vai acender lâmpada, ela vai atrás, porque aquilo é muito valioso. E quando ela encontra, ela vai chamar as amigas, as vizinhas, vai se alegrar com elas, vai fazer festa. E aí o texto vai encerrar no versículo 10 de uma maneira maravilhosa, dizendo que há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E trazer aqui o elemento dos anjos que fazem festa para a obra lucana é muito significativo. Por quê? Porque dentro da obra lucana os anjos são entendidos como parte da corte celestial. Isso é uma ideia que está presente no capítulo 2, versículos de 13 a 15, capítulo 9, versículo 26, capítulo 12, versículos 8 e 9, mas também em Lucas os anjos terão uma função muito forte de serem os mensageiros entre Deus e o ser humano. Isso está no capítulo 1, versículo 11, capítulo 1, versículo 26, capítulo 2, versículo 9, capítulo 22, versículo 43, capítulo 24, versículo 23, e em Atos, capítulo 8, versículo 26, capítulo 10, versículo 3, capítulo 12, versículo 7, capítulo 27, versículo 23. Ou seja, os anjos, que têm uma função maravilhosa diante do plano de Deus, eles vão se alegrar e muito por apenas um pecador
que se converte. Que nós sejamos pessoas abertas à conversão dos pecadores. Que a gente saiba acolher com amor aqueles que estão distantes de Deus. E que nós sejamos pessoas que se alegrem e façam festa pelo fato de acontecer o resgate daqueles que estão distantes do plano de Deus. Não seja um fariseu. Saiba acolher o neoconvertido. Saiba acolher o pecador. Inclusive aquele que nem se converteu ainda. Seja ele qual situação estiver. Não é numa situação de pecado extremo. Não importa. Ame. É isso o que Jesus fez. É isso o que ele continua fazendo. Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!